Olá a todas e todos. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma troca nesse projeto que a gente está gostando muito de fazer, que é o Design Com. E o Design Com hoje é Design com referências. Então a gente já conversou sobre outras temáticas aqui e tem sido muito massa, assim, reunir todas, quase todas do curso, para a gente ter um momento desse de troca, né? Então, esse primeiro momento do Design com referências. Pensar em referência é muita coisa, né? Tipo, a gente circula muito, a gente constrói referências assim desde muito cedo. E aí eu fico pensando nesse primeiro momento, com essa sociedade com tanta informação, com tanta coisa que chama a gente o tempo inteiro, com a sociedade da rapidez, como é que a gente consegue pensar referências e ampliar esses espaços, né? Onde que a gente está jogando nossos sentidos. Quando a gente fala de sentidos, a gente já conversou sobre isso antes aqui. E falar sobre sentidos é tudo que a gente está transitando, né? O nosso olhar, para onde é que a gente está sendo direcionado, o que é que a gente tem ouvido musicalmente, o que é que a gente tem lido, o que é que a gente tem escrito, o que é que a gente tem experimentado. Então eu acho que a construção de referências ela vem de muitos campos, a gente bebe de várias e várias fontes. E aí, para esse primeiro passo de construir uma referência e de também a gente propor um projeto, de que forma, né, a gente pode pegar essa ideia de referência e aplicar isso dentro do design ou de qualquer outra área, por exemplo. Eu trabalho com design aqui, a gente trabalha nesse curso, mas a gente faz outras coisas. Eu trabalho com fotografia, trabalho com vídeo, enfim, animação. Então, como que essas outras áreas dialogam e a gente pode beber dessas fontes também para criar dentro do design gráfico, que é nosso caso aqui. E aí, uma primeira coisa que eu fico pensando às vezes é tipo assim, uma construção de referências visuais, né? Tipo assim, a gente tem aqui coisas que podem ser elementos para uma determinada criação. A primeira coisa que eu fico pensando também é o que a gente quer criar, para quem e com quem a gente está se comunicando. Então, quando a gente está, por exemplo, com um cliente que traz alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é isso, tipo, certo, em que universo a gente vai circular? O que é que a gente precisa construir para estar aí, né? Uma outra coisa que eu acho que é massa também é perguntar às pessoas, e se o projeto for seu, por exemplo, pessoal, quais são as palavras que movimentam isso? A gente criar uma nuvem de palavras, a gente criar um texto, a gente criar alguma coisa que estimule a gente a entrar nesse universo da pesquisa, né? Que eu acho massa. Então eu só trouxe essas duas coisas e eu queria conversar aqui com vocês agora. Como é o método de vocês? Existe um método fixo? Como é que vocês costumam construir referências? Você trouxe a garrafa de café? Porque Sim. essa conversa, ela é uma conversa para uma Vamos tarde e uma nessa, noite, né? vamos nessa. Mas vamos lá. E aí? Eu gostei muito dessa provocação que tu trouxe, porque me lembra muito do que a gente estava conversando em outro episódio, dessa questão dos sentidos, né? Do visual, mas do sentido tátil, do cheiro. E eu gosto muito quando tu diz isso da nuvem de palavras, porque quando a gente pensa num processo de criação e design, a gente pensa muito logo no visual. E a maioria dos caminhos, pelo menos os meus, para criar alguma coisa, é logo criar aquela pasta de referências, né, de coisas, de cores, de imagens que vão ajudar nessa criação. Mas pensando nesses sentidos, a palavra, escrever, sentar e escrever antes de Digitar. pensar, digitar antes de pensar nessa imagem, né, na imagem, na forma, é muito bom. Acho que é um processo de construção de referência, um processo de criação muito, muito interessante, muito rico, porque a gente também vai pensando em outros sentidos para aquele projeto, sem ser só essa questão visual, sabe?
não criar esse limite, ser essa construção também nesse processo de referência de sentidos, de outros sentidos, sabe? Eu acho massa isso da palavra, da nuvem de ideias, né? De usar ali canetinhas e coisas para digitar e escrever. É engraçado, porque quando eu penso em referência, e assim, talvez até desmistificar um pouco esse processo da busca de referência, porque às vezes a gente se coloca numa situação de como se houvesse um único momento onde a gente fosse se debruçar sobre aquilo e as referências fossem aparecer. E na verdade essa construção de referência é uma construção de vida, né? Então, tudo que a gente viu até agora, todos os espaços que a gente habita, todas as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente experimenta, né? Enfim, todas as coisas que incentivam aí os nossos sentidos, elas acabam assim, né? Se transmitindo em algum momento, a gente vai buscar talvez alguma determinada referência. Eu lembro que eu acho que teve algum projeto gráfico que me veio na cabeça, assim, um livro infantil que eu lia quando era pequena, muito pequena, assim, uma coleção muito fofa. E eu disse, poxa, eu queria fazer muito uma coisa nesse sentido, né? E fui atrás de um livrinho e fui ver onde é que eu ia conseguir fazer alguma coisa naquela linha, né? E buscar referências parecidas com aquela. Mas eu particularmente gosto de sair um pouco apenas do visual, né? Então, quando eu vou buscar as referências, eu tento buscar referências em outros locais também. E aí eu tento buscar, especialmente assim no universo de filme, que é uma coisa que eu gosto muito, e fotografia e direção de arte alimenta muito, né, essas referências da gente, de temperatura, de direção, enfim, é muito bom os olhares, né, que os diretores e os roteiristas colocam ali. Música sempre fez parte do meu processo de referência, incrível. Antes mesmo assim de trabalhar mais graficamente, quando eu trabalhava mais só com texto em redação, eu sempre colocava músicas de referência. E como aquilo também dava um certo tom, uma certa energia para aquilo. É impressionante assim o uso da musicalidade, né? Até porque o que as pessoas costumam criar em música é sensação também. Isso. A gente se conectar a alguma coisa, a letra leva você para um lugar, o som leva a outro, a voz da pessoa, enfim. Isso. É um lugar importante. Eu faço uma coisa assim, a gente vai terminar nessas referências, mas acho que o meu processo ele inicia de outra forma. A gente em design, né, em arte, a gente tem essa questão muito do abstrato que precisa tornar-se palpável, né? Precisa materializar de alguma forma. Para mim é muito difícil começar pelo visual. Eu acho que eu fico muito presa já a alguma coisa, se eu for pelo visual. E aí, eu normalmente, o que eu faço, né, quando tem um projeto diante de um desafio criativo, pensar, antes de procurar alguma coisa fora, eu volto para o meu repertório. O que é que eu já vivi, o que é que eu gosto, o que é que faz sentido dentro do meu universo para aquilo ali. Muito embora, às vezes, são coisas que não estão necessariamente conectadas, porque como Camila bem disse no início, a gente tem que pensar, né, para quem a gente está comunicando. Mas eu sempre começo com um processo muito interno meu. E aí tem duas coisas assim que eu não consigo começar a desenhar se eu não escrever antes. Eu preciso escrever para poder... Talvez isso seja uma frustração, como eu não sou escritora. Então, é o momento que eu aproveito para escrever. Eu acho esse processo muito interessante de escrita e de escutar música. E, normalmente, eu gosto de escutar música instrumental, porque a música, ela verbalizada, para mim, ela já começa a dar outros tipos de insights, né? E como a música, ela te leva, né, acho que para uma outra dimensão, né, de concentração, de alegria, né? Então, juntando uma coisa com a outra, eu começo, sempre comigo. E é interessante, como assim, você disse, você lembra de um livro que leu, você lembra de um trecho de um livro que leu, né? E aí as coisas começam a fazer sentido, a se conectar de alguma forma. E aí, a partir daí, é que acho muito bacana. São os filmes, são as músicas,
é o próprio design, que Sim, muitas vezes, sim. né, a gente olha para coisas que já foram feitas e que nos inspiram e que, né, e que muitas vezes, né, isso aí já é um outro tema, mas entre inspiração, entre plágio, que se vai falar disso em outro episódio. Mas meu processo é um pouco esse. Eu começo por mim para depois sair. Engraçado que uma coisa que Lia falou sobre a música instrumental, eu também utilizo muito mais a música instrumental do que a música falada, especialmente assim, adoro quando os filmes têm uma trilha sonora, né, que foi criada original. E aí, assim, eu tenho várias playlists que são de trilhas sonoras originais e que dão aquela aí, porque normalmente a música de filme tem uma virada, né? Que tipo, é uma crescente que vai tipo, dar uma virada que é justamente naquela ação do personagem, coisa do tipo. E com relação às referências, eu acho que nem sempre as coisas vão estar à nossa disposição. Por isso que é importante a gente habitar os espaços. Então, na cidade, mesmo que não tenha exposições itinerantes, né, de artistas ou enfim, de coisas diferentes, mas você frequentar a cidade, frequentar os espaços, né, ver as coisas que estão ao redor, acaba ficando nesse banco de dados, né? Sem dúvida. De memória. Eu acho que o que é mais legal, você estava falando isso, e eu estava aqui já pensando, o que é mais legal do processo de referência é você conhecer. É uma oportunidade de você conhecer. E eu acho muito desafiador quando a gente pega uma coisa que não está ali dentro do nosso repertório, que não faz parte muito da nossa vivência, do que a gente está acostumado a ver. E para dar certo, a gente precisa aprender a conhecer aquilo que é diferente. Então, eu já passei por isso, por essa experiência, e é muito assim, rico, essa oportunidade mesmo de pesquisa, de você conhecer uma nova linguagem e fazer esse diferente. Então, eu acho que não só isso de habitar os lugares, como você falou, eu acho que isso já foi uma conversa da gente em outra coisa que a gente já fez. Conhecer o diferente e pensar também o que é que a gente consome. Eu acho que isso foi uma... É você se permitir, muitas vezes. Eu acho que a gente fica muito fechado. Eu No escuto nosso essa círculo, música, eu vejo esse tipo isso. de filme, eu leio esses livros. Mas a gente tem que quebrar um pouco, né? Esse preconceito, inclusive. Exatamente. E dizer assim, olha, precisa escutar outro tipo de música para entender como é que o mundo ele está funcionando, inclusive. Exatamente. A gente vai ficar com muito mais habilidade, né, quando a gente faz esse tipo de leitura do que quando a gente se fecha nos nossos próprios interesses. E ser coerente com o que está propondo, né? Por exemplo, a gente agora fritou, né? Tipo assim, todas falando várias coisas e coisas muito importantes e ricas, assim. Sim. E aí eu fico pensando, depois da gente falar sobre processos, sobre como não é linear e como não é uma coisa fixa, assim, tipo, Ingrid tem o processo dela, eu tenho o meu, você tem o seu. Óbvio que algumas coisas se encontram, dialogam, sim, mas sim. São coisas muito pessoais também. De que forma, por exemplo, eu também me identifico muito com a escrita ali, tipo, post-it, meus cadernos, meu celular. Às vezes tô no blog, tô na rua, eu faço, eita, aí manda uma mensagem pra mim. Porque a gente perde, é muita coisa no cotidiano. Sim. Se a gente não registra, a gente vai, né? E aí tem uma outra coisa que vocês estavam falando agora, que eu acho que é fundamental, que é a pesquisa. Pesquisa, eu acho que é a palavra-chave aí dessa, sabe? E a pesquisa vai te levar a conhecer coisas novas. A pesquisa vai tirar a gente do campo dessa coisa mesmo, de tipo, eu só gosto disso, eu só escuto isso. O mundo aí tá... Não, inclusive, eu acho que assim, uma coisa que é quase como um dever de casa, eu acho, para quem trabalha com design. Primeiro que a gente não, eu acho que a gente trabalha 24 horas, né? Porque não consegue. Tudo que a gente vê, você sai do trabalho, mas você vê uma cor, aquela cor já te remete, você já lembra, vê uma campanha, a gente está o tempo todo, né, significando e ressignificando as coisas. Sim. Então, volta para a história da semiótica. Não dá para ligar e desligar o botão da semiótica, né? A gente está o tempo todo vivendo isso. Mas uma coisa assim, que eu acho que é muito interessante
a gente desenvolver essa habilidade, porque eu acho que é desenvolver mesmo, desse olhar mais criativo para as coisas, sabe? Sei lá, ir para as coisas, olhar para uma folha, mas olhar para essa folha de outros ângulos. Não sentido, não literal, né? Que é uma exatamente, folha, exatamente. Né? Tipo, Né? Então eu acho que tem essa coisa mais abstrata, mas tem também, eu acho que um treino que é muito importante e que todo mundo, quando está trabalhando, eu acho que com design no dia a dia, que vai adquirindo, é tipo, você olha, chega um momento que você olha para uma árvore, né? Você diz, qual é a cor das folhas? Verde. A gente vê 1000 tonalidades de verde. Isso é muito engraçado. E outra é como a gente vai adquirindo essa sensibilidade para espaços. Não é? Às vezes você está lá trabalhando com um programa e você puxa as linhas guias, as réguas para ter certeza. Mas é impressionante, é quase, não sei, ridículo, né? Porque você diz, como é que eu consegui? Foi no lugar certo. Né? Então, eu acho que assim, são duas habilidades, uma mais técnica, né? A outra passa mais por esse abstrato, mas que eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, mesmo porque é o que enriquece, eu acho, todos esses processos. E assim, quando a gente vai pensar numa proposta, eu penso muito na questão, você pode propor um projeto autoral, você pode, enfim, ter um projeto seu, de qualquer ordem que seja, e você pode fazer um projeto para outra pessoa também, né? Falando no sentido de cliente. Sim. E aí eu acho que os dois merecem esse mergulho, essa imersão. Sim. Porque a gente vai entrar para uma outra coisa que é também de quem está criando a identidade que imprime ali. Quando uma coisa é referência, juntar isso tudo que a gente está conversando, e outra coisa é o momento da criação. O que é que eu vou fazer daquilo dali, né? Sim. Tem a questão da ponto de partida, que é a pesquisa, que é saber muito bem o que você, nomear muito bem o que você está propondo, né? Que eu acho que é importante. Sim. Mas é tipo, né? conceituar, porque a gente não foge, assim, no sentido de tipo, as pessoas que vão entrar em contato com aquilo dali vão olhar e vão dizer, nossa, isso faz sentido. Tá dentro do campo, tá dentro do, né? É interessante também nesse processo de referência, quando você pesquisou, né? Tá lá, vocês falando aí, é meio que assim, uma corda que você joga e depois você tem que pegar essa corda, enrolar e tá aqui. É interessante também como o outro vê, porque muitas vezes você fez uma coisa, pesquisou aquelas referências e é interessante quando o outro se identifica, isso me lembra aquilo. Sim. E de repente é uma coisa que estava nas suas referências. Então eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que mostra o quanto ali aquele design ele obteve, uma das formas de a gente ver que ele obteve sucesso, que ele foi assertivo. Sim. Então esse processo de referência também é do pesquisar e do popularizar, né? Depois de entender o repertório do outro, inclusive, para você poder comunicar de forma mais assertiva. Exatamente. Porque também de nada adianta a gente ter um repertório grande, a gente ter essa preocupação e não ter esse olhar para quem vai receber, porque é um processo, né? A gente codifica, o outro decodifica. Se ele não conseguir decodificar... Sim, de nada adiantou, né? Nada adiantou. Pode ser o trabalho mais lindo do mundo. Mais lindo do mundo, mas que viagem, não tem nada. Aí eu volto para uma coisa que eu tinha falado no início, que provoquei vocês, que é essa coisa do acesso também, né? Tipo assim, para onde é que a gente está direcionando nossos sentidos, mas que também a gente tem que pensar que nem sempre na sociedade a gente vive uma coisa muito desigual também, que é o acesso. Sim. Perfeito. Né? O acesso a Fernanda falou, se você estiver na sua cidade, em uma exposição e tal, a gente sabe que a realidade no Brasil assim é muito desigual, e principalmente em cidades pequenas que tipo assim, às vezes não chega algumas coisas, que isso tá super errado, né? A gente deveria ter acesso, porque cultura, né? Tudo passa por esse lugar de necessidade básica mesmo. Então, mas assim, o que vem de fora, possivelmente, é o que é uma tendência, né? Ou algo do gênero, mas habitar o espaço onde você vive, sei lá, a minha cidade não recebe exposições ou coisas do tipo. Mas sua cidade tem uma perspectiva cultural. Sim, né? exato. Assim, tem outras camadas que a gente pode estar ali se inspirando. Exato. E que isso é que deixa um trabalho cheio de autenticidade. Exatamente. Né? Quando a gente vê não só grandes designers, mas grandes artistas,
e que conseguem imprimir uma identidade única, é justamente porque essa referência é de um lugar onde nem todos bebem. Né? Porque é muito fácil beber no que está na moda, onde a gente acha facilmente no banco de imagem, né? Sim. Onde a gente joga e a inteligência artificial já mostra vários links, né? Mas é muito mais complexo, único e autêntico você tá bebendo de um lugar onde ninguém bebe. Eu lembro que não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado, naquele prêmio de design brasileiro, uma poltrona ganhou melhor cadeira, assim, a melhor poltrona. E, se eu não me engano, é de um designer do Ceará. E ele se inspirou nas canoas que tem... Ah, é Sérgio Matos, eu acho. Eu acho que é. E aí, assim, veja, claro, canoa existe em todo o litoral brasileiro, né? A depender da praia, etc e tal, mas ninguém nunca tinha bebido desse lugar para fazer isso. E aí foi super premiada, enfim, recebeu vários holofotes aí, né? Brasil afora. Então, veja, é um negócio que é muito único daquela cidade, que eu acho que não é Fortaleza, mas posso estar enganada. Ele trabalha muito nos interiores, com ribeirinhos, eu não sei se foi esse projeto. E aí, assim, ficou um negócio maravilhoso, né? Porque a referência era, né, de quem ele estava bebendo ali. Inclusive, tem uma coisa assim que eu particularmente tenho muito medo, porque é aquela história, né? A tendência passa e o design fica. Exato. Então, não é? Será que esse design, ele, depois que essa tendência passar, ele vai continuar respondendo aquelas premissas? Isso. Não é? Então, eu super concordo, Fernanda. Quando a gente volta, eu acho que a cidade é um palco onde acontece tudo. Exato. Não é, bom, a cidade e o campo, não é? É o nosso espaço de onde você habitat. habita. É onde, de fato, as pessoas, então, é o mundo, né? É de onde a gente tem que tirar... Nossas relações sociais, nossas trocas. E isso que a Fernanda fala de você estar conectado aos espaços. A você enxergar de outra forma. Quando você está mais atento, você, enfim, vê belezas em outros lugares. Óbvio que também vê durezas em muitas outras. Porque é isso, a gente é composto por isso no cotidiano. E a gente pode trazer isso também. Sim, sabe? E aí, deixa eu só voltar, porque foi como você iniciou. A gente está nessa sociedade, né, de uma velocidade que colocaram o pé no acelerador e ninguém quer tirar, né? E aí é onde eu acho que é um ponto difícil mesmo da gente parar. A gente não tem nem parado para olhar para o outro, não é? Quanto mais fazer esse exercício na hora de estar trabalhando com design, né, de você... Mas é uma coisa que é altamente, eu acho que nessa profissão que a gente está, que é fundamental. Esse tempo, esse respiro, essa observação. Não é? Inclusive o tempo do projeto maturar. Né? Infelizmente é isso, o cliente quer para ontem. Veja, eu não consigo mais trabalhar para ontem, eu sinto muito, procuro outro designer, eu não consigo. Porque é isso, eu preciso do meu tempo para entender as coisas. Exato. Né? E a gente eu acho que é uma coisa que precisa ter cuidado, porque afinal de contas é nesse universo que nós estamos imersos, Exato. E é tudo muito rápido, né? Foi por onde você começou. Exato. Falando em rápido, a gente já está finalizando. Então é muito incrível essa prova aqui com vocês. A gente passaria mais umas 2 horas aqui, pelo menos, com 2 garrafas de café. Mas para fechar aqui, eu queria saber rapidinho assim, de vocês, se vocês indicam alguma coisa, alguma técnica, alguma ferramenta, alguma coisa que ajude em alguns processos de... Alguma dica? Descansar e fazer nada. Olhando só coisas que a gente... que trazem prazer, né? Total. O meu vai ser sair de casa, né? Ir pra rua. O meu vai ser ler. Acho que é um exercício que até eu tenho feito, tenho retomado ultimamente. Tô gostando muito, então deixa aí a minha dica, leitura. É isso, gente. Que bom estar aqui com vocês. Então a gente vai fechar por hoje, mas a gente tem mais vídeos aí dessa nossa jornada, né, de Design Com. Então até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.